Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e novamente eu trago um vídeo reflexivo para o canal, né? Um vídeo que fala sobre o caminho até aqui, né? 2 internações, uma bactéria e as mudanças de valores que aconteceram comigo. E como é que foi tudo isso, né? Nesses 4 anos para cá, desde que eu tive alta, né? Então a primeira delas foi a negação. Por 1 ano eu neguei que eu pudesse ter o intestino inflamado. Desde que eu tive alta, eu encontrei pessoas com doença de Crohn, com retocolite, mas nenhuma delas tinha tido, né, a Clostridium. Então eu não me identificava com elas para falar assim, aquela pessoa teve Crohn, mas teve bactéria, então pode ser que eu tenha Crohn ou não sei o que. Então, como quando eu tive alta, o médico me iludiu falando que era questão de tempo para eu melhorar, para eu voltar a comer as coisas que eu comia antes, então eu acreditei e fui na dele. Eu achei que era questão de tempo até o meu intestino melhorar. Até que 4 meses depois que eu tive alta, eu encontrei a minha amiga Ceres e eu falava para ela a mesma coisa, que a gente tinha tido a bactéria, mas era questão de tempo até melhorar. Até que quando ela fez a primeira colonoscopia dela, deu retocolite, eu falava, não, mas essa medicina tá muito errada, a gente teve uma bactéria, será que ninguém entende que bactéria é diferente de doença crônica? Então, por 1 ano, a negação foi um fator muito primordial na minha vida. Eu ignorava qualquer outra possibilidade de inflamação intestinal crônica, né? A segunda delas foi aceitação e a terceira, conviver, porque assim que eu tive a recaída, ao tentar ingerir leite e o meu corpo rejeitar, foi aí que me caiu a ficha que eu poderia ter um intestino inflamado crônico e não ia melhorar assim da noite pro dia ou em questão de tempo, como o médico tinha me dito, né? Pode ser que eu teria que conviver com aquilo por muito tempo. E como eu tive que tirar o leite da minha dieta, aceitar aquilo foi muito difícil. E depois do leite veio o ovo e depois do ovo veio o glúten. Então, aceitar e conviver que você tem aquela condição que você não pode comer determinados alimentos e que vira e mexe a sua barriga vai doer sem você saber ou vai doer com você sabendo. E conviver com aquilo é muito complicado, porque não é todo dia que você tá bem. Quando o seu intestino inflama ou tá em atividade da inflamação, você fica com cansaço extremo, você perde vitaminas, você perde nutrientes. Tem muitas pessoas na rua, o seu meio que te entende, tem outras pessoas que não entendem. Então, conviver com essa condição é extremamente difícil. E não digo que ficou fácil para mim hoje. Até hoje, para mim, é difícil conviver com isso. E não é toda hora que a gente tá bem, né? Tem hora que a gente quer jogar tudo pro ar e mandar tudo pro raio que o parta, porque você não aguenta mais aquela dor. Mas a gente segue na jornada, juntando as papeladas do chão de novo e seguindo a vida. A quarta foi, eu comecei a pensar qual foi o propósito de eu ter o intestino inflamado, de eu ter pegado essa bactéria, de mais uma sequela no meu organismo. Qual o propósito? Porque eu cuidava da minha dieta, eu cuidava da minha alimentação, eu não era de meter o doido, eu não bebia bebida alcoólica, não tinha nenhum vício, assim, alimentar. E eu já tinha minhas restrições de alergia, então, pra mim, sabe, eu procurava me cuidar. Eu podia ser sedentária, porque eu não tinha tempo, eu trabalhava e estudava, então não dava tempo muito de eu me exercitar, mas assim, a minha alimentação era boa de se ver, dava gosto de se ver, tinha bastante fibra, tinha bastante fruta, legume, comia bastante salada. Então eu olhava assim e falava, por que eu? Por que não essas pessoas aí que mete o doido, que vai pra farra, que bebe de monte, que sofre intoxicação alimentar? Elas não têm o intestino inflamado, elas não pegam bactéria e eu que cuido da minha saúde pego. Hoje eu não me pergunto mais sobre isso porque buscar um propósito sobre isso é muito complicado. Você tem que meio que metaforar, sabe? Fazer umas filosofias de vida ou buscar explicação espiritual, né? Porque cientificamente o médico fala, se você tem isso e pronto, não tem nada por trás, é o seu corpo, é orgânico no seu corpo. Mas você não aceita que alguém simplesmente, a roda do mundo girou a roleta e caiu que você vai ter intestino inflamado, que você não vai poder mais comer nada, que você que ir em rodízio hoje,
amanhã não vai mais, que o que você comia ontem, hoje você não pode mais. Então você não aceita isso, então eu procurei muito a ajuda espiritual, então isso foi o 5º passo, eu busquei mais o meu lado espiritual. Isso é muita questão de crença, né? Cada um tem a sua, mas eu estou compartilhando a minha com vocês. Então eu voltei mais a minha visão para o espiritismo, que diz que tudo tem uma ação-reação, tudo é uma coisa que você tem débitos, seu corpo é o seu templo e você não cuidou dele na outra vida, e por isso você cria alguns débitos de saúde e às vezes não foi nessa vida que você deu a mancada, foi na vida anterior, e você está tentando nessa ficar no 0 a 0 com as suas dívidas. Então eu estou tentando ficar no 0 a 0 de saúde. Só que é um caminho muito árduo, né? Todo mundo sabe, não é assim 1 ano e tá tudo certo. Às vezes é uma coisa que leva para toda a vida, como a doença crônica. Então eu procuro pensar que não foi roleta russa, que eu tenho os débitos, que na vida passada eu meti o doido, eu comi de monte, eu me intoxiquei e nessa vida eu vim para limpar. Porque se não for isso, olha, eu já teria jogado tudo pro ar, sinceramente. Tem hora que a dor de barriga faz você se arrepender de ter nascido. Imagina de estar passando por ela, né? Então, vamos para o próximo. Eu também voltei mais para o meu eu interior, em prol do meu intestino. Então eu busco muito mais coisas que eu faça que me dá prazer, porque antes de eu adoecer tinha muito mais a mentalidade de bens materiais, de ganhar dinheiro, de melhorar de vida, de comprar um apartamento, comprar um carro. Por exemplo, eu estudava muito para concurso, eu procurava, porque eu pensava que o concurso era a única solução que eu tinha para melhorar de vida, né? Porém, requer muito estudo, muita dedicação, muita pressão. Eu ganhei um cabelo branco e aquilo me assustou. Então eu percebi que depois que eu adquiri o intestino inflamado, que o meu corpo não aguenta toda essa pressão, que é muito difícil ele aguentar essa sobrecarga. Eu também não sou nenhum superdotada que nasce sabendo das coisas. Eu preciso estudar muito e o meu corpo já não aguenta mais essa bateria de estudo. Então eu abri mão das provas de concurso, de melhorar muito de vida, de encarar desafios que possam agredir o meu intestino. É muito complicado isso, porque eu sou pobre, né? Eu não sou rica para falar essas coisas. Tenho meus boletos para pagar, mas infelizmente eu tenho que encarar as minhas condições, até onde o meu intestino pode ir, e aceitar as coisas como elas são, né? Tipo assim, buscar mais coisas que me agradam do que coisas que me somam materialmente. Então hoje eu busco muito mais ser feliz, pelo menos com os meus boletos pagos, e não com o acúmulo de bens. E não é à toa que depois que o meu intestino inflamou e eu tive alta, eu mudei muito a minha visão de bens materiais, porque eu fiquei internada, fiquei 5 dias na UTI e 10 no quarto, né? E lá eu tive apenas um pijama e um conjunto de fraldas que eu tinha que ficar trocando. Então eu percebi que esse tempo, quando eu cheguei em casa, foi o que me bastou. Eu olhava assim para trás e eu percebia que o pijama e aquilo apenas que eu tinha, um celular, que no quarto eu tive liberdade de ter, foi o que me bastou para me dar sustentação de lidar com aquela situação, de lidar com a bactéria, melhorar o meu estado emocional, do que os bens materiais que eu estava acumulando antes de adoecer, né? E também me mostrou que as pessoas são muito mais importantes que os bens materiais, porque foi as pessoas que me deram sustentação para aguentar o tempo de internação, foi as visitas que eu recebia dos meus pais, de quem podia me visitar ou de quem me mandava mensagem querendo saber como eu estava. Foi essas pessoas que me deram sustentação para eu aguentar aquilo tudo o tempo todo e não cair. E então eu percebi que quando eu cheguei em casa, eu olhei para o meu quarto e falei: nossa, que quarto grande essa pessoa tem, quantos livros ela tem. E era tudo meu, tudo da época que eu era compulsiva, que eu comprava de monte, que eu tentava, sei lá, juntar o máximo de bens que eu conseguiria ter com o meu salário, né? E eu percebi que meu cérebro virou a chave, que eu olhei para aquilo e falei: caramba, mas eu fiquei 15 dias e só as pessoas foram suficientes para mim, e eu não senti falta disso tudo que eu acumulei. Depois que eu tive alta, a minha tia veio na minha casa um dia antes
e fez uma faxina toda na casa para que eu chegasse, o ambiente tivesse limpo, tivesse organizado. E isso me trouxe uma sensação muito de acolhimento, muito de carinho, e eu percebi que as pessoas são muito mais importantes que os bens materiais e esse acúmulo de dinheiro que às vezes a gente procura ter só para ter, né? Só para status, porque no fim das contas, depois que você chega num limite, num limiar, eu acredito que isso, num limiar de dinheiro, dali pra cima não te ajuda mais pra nada. É o que eu às vezes falo pra algumas pessoas. Tem certa pessoa que tem 18 milhões, 30 milhões, mas ela tem noção do que é isso? Eu acho que tem muito mais pessoas precisando por aí, ONG precisando, animais, pessoas abandonadas, crianças carentes, do que ela mesma, porque ela mesma não sabe o que fazer com isso, né? 18 milhões. 20 milhões, 30 milhões, 1 bilhão, 1 trilhão. Então, eu percebo que assim, a gente precisa chegar num status que a gente consiga viver e pagar nossas contas. O resto, 60%, a gente tem que focar para o nosso intestino, para o nosso bem-estar, porque quando a gente negligencia o intestino, ele nos cobra, e nos cobra na base da dor. E eu já aprendi que eu quero aprender na base do amor com ele. A base do amor é meu bem-estar emocional, coisas que eu gosto de fazer, que me dão prazer, que isso gera bastante serotonina para ele e acaba ajudando nas crises, na redução de crise, na redução de dor de barriga e tal. Então é meio que essas ferramentas que eu procuro fazer. Em contrapartida, nem tudo são flores, apesar de todas essas mudanças de valores, algumas recaídas eu tive, recaídas assim, porque eu gostava muito de cozinhar, eu pensava em fazer um curso de culinária antes de adoecer, era eu que fazia a ceia de Natal aqui na minha casa, às vezes era eu que fazia umas comidas diferentes, e aí eu percebi que não dava mais para eu cozinhar, porque o que eu poderia fazer, eu não poderia comer, e eu sofria muito de fazer comida e não poder mais apreciar ela, e isso assim, aconteceu um terremoto interno no meu corpo que me chateou muito e eu não consegui assim melhorar muito esse desfalque que eu tive, né? Porque você tem intestino inflamado, você não pode mais comer tudo, então você faz a comida e é muito difícil você acertar o ponto de comidas para você, porque, por exemplo, você quer fazer um bolo, você tem que fazer um bolo sem leite, sem ovo, às vezes sem farinha, aí você vê o resultado, tem um sabor esquisito, não é agradável, não tem paladar para você comer, então às vezes a comida ali não te dá prazer e é chato assim, né? Não tem muita graça mais cozinhar. Aí você faz as comidas que dão certo. Só as pessoas normais podem comer, você não. Então isso te chateia muito. Eu ainda estou tentando adequar os pratos que eu quero fazer, que eu quero comer, para ver se eu consigo incluí-los na minha dieta, né? Porque a minha dieta, eu falo para vocês, é muito básica mesmo. É arroz, é frango, é fruta, uns legumes no vapor, é alface, tapioca. Não foge muito disso, nem na ceia fugiu, sinceramente. Porém, não vou deixar isso me abalar, mais do que já abalou. E a minha promessa de fim de ano é que no ano que vem eu traga receitas para vocês. Tem algumas pessoas que já vêm me pedindo receita. Eu não consegui fazer porque às vezes tem que comprar os ingredientes, eu não tenho, alguns ingredientes estão escassos. Então tem alguns problemas aí no meio do caminho que me prejudicaram, mas eu vou fazer algumas receitas aqui para o canal para ajudar vocês nessa dieta inclusiva, né? Para quem tem intestino inflamado. É muito complicado, porém eu vou tentar. Porque assim, vocês sabem, né? Tem gente que pode ovo, não pode leite. Tem gente que pode leite, não pode glúten. Tem gente que pode um, não pode outro. Mas eu vou tentar focar as receitas sem ovo e sem leite. E às vezes não vai ter muito como fugir do glúten por causa do sabor da farinha de arroz. Não é muito agradável. Mas eu vou tentando e assim, o que eu puder ajudar para vocês na questão de trocar um alimento pelo outro na receita. Porém, gostaria de falar com vocês sobre os desejos que vocês fazem no fim do ano, né? Tantas pessoas boas, saudáveis, quanto aquelas pessoas que têm já a condição do intestino inflamado. Cuidado com o que vocês desejam no final do ano, sinceramente, porque o universo, ele não é muito bem equilibrado em te dar aquilo que você pede, sabe? Quando é uma coisa meio estranha. Às vezes eu considero o universo a Úrsula, sabe? A bruxa da Pequena Sereia. Ela fala assim para a Pequena Sereia: ah, você quer ter pernas para você ver o príncipe?
eu te dou pernas, mas em contrapartida, me dá a sua voz, porque eu gosto da sua voz. Então você ganha as pernas e você fica muda. E isso pode também acontecer com a gente. Tem muitas pessoas que querem ser magras, elas olham pra gente como se a gente fosse um exemplo de pessoa saudável só porque a gente é magra, mas mal sabe elas o caminho que a gente percorre, as pedras que a gente tropeça, os desafios que é ter o intestino inflamado. Então a gente não só tem o intestino inflamado, como às vezes a gente sofre de falta de nutriente, de absorção de vitaminas, às vezes a gente sofre de diarreias que a gente não gostaria de ter e por isso a gente é magra, sabe? Mas não é uma coisa assim que vale a pena passar, e às vezes as pessoas olham assim pra gente e desejam ser a gente, desejam ser magra ou sabe, deseja ter uma diarreia aqui e ali, para tirar o peso da consciência de ter comido demais. Então, muito cuidado, porque às vezes o universo pode desequilibrar o que você pede para o seu corpo. Então, ao invés de você pedir demais, agradeça mais e procure renovar aquilo e crie um compromisso seu com o universo, de maneira que você olhe para o seu corpo como o seu templo e você se comprometa com o universo a cuidar muito mais dele com as ferramentas que você já tem, ou deseje umas ferramentas mais aprimoradas, ou deseje aprimorar os seus conhecimentos naquilo que você pode, porque uma pessoa saudável, ela pode tudo, ela pode muita coisa, é só ela querer, é só dar o primeiro passo, que ela consegue muito resposta do corpo. Já as pessoas que têm as doenças crônicas, elas sofrem mais, elas pelejam mais. Então assim, agradeça o que você tem, agradeça a sua saúde, agradeça estar bem, que é muito melhor do que às vezes pedir. Pedir coisas que você já tem de mão beijada e de bandeja. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o ano que vem. Que não tá longe, mas até o ano que vem. Obrigada, tchau!